a gente vai navegar um pouquinho no passado para trazer o tema que ela mesma, tá? Colocou, que é as mudanças no mercado condominial, numa perspectiva psicológica. Então, vamos com ela, que a história é bacana, e nós vamos sair daqui muito ricos com relação a essas mudanças comportamentais. Manda bala aí, Ana. Você sabe que quando você me convidou para fazer, e a gente estava pensando no tema, eu falei, gente, né, psicologia, pesquisei, e falei, nossa, a nossa essência está no nosso lar. E o que são condomínios? É a união de famílias. Mas olha que interessante, mais ou menos na década de 60, 70, como é que eram as residências, né? Casas grandes, casas de rua, as pessoas se relacionavam, as pessoas iam uma nas casas das outras, os encontros eram nas casas, os quintais eram grandes, bola, bicicleta, patins, rua, portão aberto. Os vizinhos se conheciam, os vizinhos tinham problemas de relacionamento também, porque quando a gente fala de relacionamento, a gente tem expectativa, eu falo que é uma gestão de expectativa. Relacionamento é confiança e gestão de expectativa e comunicação, então é isso, nada mais do que isso, mas é tudo isso, né? E aí, quando o mercado mudou, com necessidades econômicas e inseguranças, as pessoas começaram a transitar de muros baixos para muros altos, de portão aberto para portão eletrônico, né? De sentar na rua para trás das grades, né? Os portões eram grades, as janelas tinham grades, muitas casas eram até na própria calçada, as janelas, né? Tinham as janelas já eram nas calçadas, e diante disso nós tínhamos alguns condomínios, né? Mas eram condomínios muito mais verticais nos centros, né? Alguns com garagem, outros sem, muitos poucos com varandas, salões de festas. E o que aconteceu? Os assaltos vieram, o perfil das famílias mudaram, né? Antes, geralmente, nós tínhamos uma pessoa provedora do lar, das famílias, então as casas também eram cuidadas e os serviços, de certa forma, tinham custos mais acessíveis. Passamos para um mercado de insegurança, que nós tínhamos que pôr câmera, grade, entrar e sair com medo. Os casais começaram, né, as famílias começaram a ter 2 provedores, então a casa em si ficava muito tempo sozinha, era um problema viajar, você tinha que deixar a chave com alguém, ligar, se preocupar. E aí, muitas dessas pessoas, por praticidade e por busca de segurança, voltaram para uma nova forma de viver, condomínios. Antes, os condomínios ou eram de chácaras, ou nós encontrávamos mais comumente condomínios horizontais, de terrenos grandes. Cada casa tinha a sua área de lazer, a sua piscina, tinha espaço, então os encontros ainda eram nas casas. E com isso, as pessoas deixaram de se encontrar na rua, deixaram de ir aos clubes, deixaram de ir às praças públicas por insegurança. Então, precisava-se ter, então, outras formas de lazer. Eu fiquei pensando, olha que interessante, no passado tinha os clubes das cidades, então você ficava sócio, começou a limitar, não dava para ter tanto título, ficar na praça dava insegurança, as casas já eram menores, né, o custo de uma casa grande era maior, os 2 da família trabalhando, adolescente ficava em casa mais sozinho, e a insegurança começou a bater na porta das pessoas também. Existe um psicólogo, mais ou menos em 1950, ele chama Abraham Maslow. Essa teoria, ele traz uma pirâmide da necessidade humana. O primeiro ponto da pirâmide que ele traz está relacionado com a nossa necessidade fisiológica, sede, sono, comida, saúde. Então, se eu não estou bem de saúde, eu vou primeiro buscar saúde. Se eu estou com fome, eu vou comer. O fato de eu comer
mata a minha fome, mas não necessariamente motiva para uma atividade ou para uma relação, mas sacia uma necessidade. Depois que isso está saciado, o segundo ponto, né, numa escala de hierarquia de necessidade humana, ele traz para a gente a segurança. Olha que interessante, as pessoas foram buscar segurança. Começaram a buscar apartamentos ou casas em condomínios menores, muitas vezes, com um quintal menor, pela praticidade, pela segurança. Só que esses condomínios, antes, eles não tinham área de lazer, vamos dizer assim. As casas, os prédios, quando muito, tinham uma quadra. Eles não tinham piscina, boa, não tinham salão, tinha um salão de festa, mas não tinha um espaço kids, ou não tinha um espaço home office, ou não tinha um cinema, ou enfim, não tinha às vezes um gramado. Mas essas pessoas deixaram um espaço maior e foram para um espaço menor, mais seguro e mais prático. Os apartamentos, desculpa, mas bora lá. Até, assim, estou viajando, não sei se só eu, acho que todo mundo também, né? Eu me vi agora, gente, na Estrada das Lágrimas, para quem conhece aqui o Ipiranga, brincando na rua, que foi uma fala da Ana, né? Onde nós podíamos ficar na rua, realmente as casas eram imensas, né? E os condomínios tinham pouca área comum para a socialização do coletivo, né? Os encontros de moradores. E aí, ela contando dessa necessidade, traz a associação Amazon, vem a questão da insegurança, né, a falta de segurança, onde começa a se mudar o modelo de moradia e começa-se a pensar em moradias coletivas, onde tenham espaços para integração social, né, aí vamos pensar churrasqueira, né, Ana? Então, mas isso veio, inclusive, depois, porque no início as pessoas mudaram, mas ainda frequentavam clubes. Perfeitos clubes. Frequentavam as praças, de uma certa forma, em conjunto. Então, sim, as pessoas iam para casa. Eu fui da época de festa na garagem. Era uma delícia. Que delícia! Quem teve festa na garagem, interage aí nas redes, gente, adorava, com LPs, né, Ana, LPs, e aí tinha o DJ. Boneca, colocava lençol para ter maior privacidade, então, mas eu fui dessa época de fazer festa junina na rua, a gente muito ia na prefeitura pedir autorização, e depois de um tempo, no final da minha juventude, já não podia mais. A gente já tinha que ligar para alguém olhar da janela como se fosse garantir a segurança para ficar na janela, para a gente entrar, para se sentir seguro. E olha que interessante, ao mesmo tempo, as famílias deixaram de ter tantos filhos, então as casas, sim, as necessidades também mudaram. Né? Então, as pessoas, os casais iam para apartamentos menores, porque os dois trabalhavam, muitos desses casais, então a casa também ficava, e aí, que horas que a gente vai curtir, né, quintal para lavar, um monte de coisa para fazer. É verdade, já começou a sair o marido e a mulher para trabalhar, né, morando num espaço menor, onde acreditava-se que o coletivo traria uma segurança ali de patrimônio, né, vida social e até mesmo família, e a criança tem que ter um espaço ali para ela poder ficar. Exato. Ao mesmo tempo, as necessidades eram outras. As famílias tinham um carro, por exemplo, passaram a ter 2 carros. Então, os condomínios antigos, quantas vagas tinham? Uma vaga por vezes, né? E depois, quando as pessoas já mais tarde se casavam, muitas vezes começaram até a se casar mais tarde, os dois já tinham um carro, então foi mudando o perfil da necessidade. E aí, suprindo essa necessidade de segurança, que você recebia as pessoas na sua casa, com segurança, existe uma outra hierarquia, uma terceira hierarquia, que é a hierarquia das relações sociais. Quando você olha para isso, olha que interessante, os condomínios passaram a ter espaços de interação.
ao invés de ser a praça, passaram a ter o parquinho dentro do condomínio. Boa, velho chamado playground. Exato, né? E passaram a ter piscina. Afinal de contas, não tinha mais o clube, de repente a associação que você frequentava no final de semana, as pessoas queriam, todo mundo trabalhando, ter tempo para poder ter o lazer, ter o relacionamento. Exato. E o perfil do condomínio mudou. Só que quando a gente fala de relacionamento, a gente também fala de conflito. Eu vou contar depois um pouquinho para vocês como acontecem os conflitos. Então, dentro dessa perspectiva das relações, também vem uma questão da contribuição, né, das pessoas se sentirem contribuintes, terem um engajamento. E nesse momento passa-se, ou antigamente os síndicos, eles eram os moradores também, né, e aí mudou um pouco, ou muito esse mercado, né, a administração mais informal passou a ser mais formal, né, as pessoas que compravam os condomínios na planta, compravam um conceito, né, um conceito de segurança, um conceito de clube, e assim foi sucessivamente, né. Então foi isso mudando o conceito, e as famílias começaram a se relacionar.